Podemos dizer alguma coisa, não é? Agora sobre aquela questão. Sim, isso, pode dizer. Eu ia dizer que escrevemos, nós também escrevemos coisas a que se chamam textos insanos, que são completamente loucos. E escrevo e fotografo. Para mim, são exorcismos para mim. Portanto, é para mim exorcizar e para libertar. Se cá estou infectado, demónios por dentro, estou dominado. E para mim a fotografia representa muito isso. O exorcizar pode ser polido. Também. Podemos começar por exorcizar para depois encontrar de facto aquilo que é valioso, que vale a pena. Seja na escrita, na fotografia. E por outro lado, aquela questão de estar com outros que praticam a nossa arte ou semelhantes, ou não têm que ser todos pintores, ou todos fotógrafos, ou todos escritores, a vivência destas cabeças, ou músicos, a vivência destas cabeças em conjunto, desta troca, sempre que parece que há coisas que nos ligam invisivelmente, não é? E daqui muitas vezes para cada um de nós a interpretação da realidade é uma, não é? É diferente. E daí nascem coisas. Posso só acrescentar uma coisa? Um exemplo claro do ponto de vista científico é que quando um músico toca, se na plateia estiver um músico que sabe tocar o mesmo instrumento, ele não está a ver com os mesmos olhos que nós que não sabemos tocar música. Ele acompanha, ele vai, as notas vão-se lhe sucedendo mentalmente. Nós não. Nós que se não soubermos, quem diz na música diz noutras artes. Portanto, de facto, para além de todos nós temos uma referência, temos referências próprias, o que nos faz fazer uma leitura diferente daquilo que vemos. Depois, para além disso, existem aqueles onde se encontram as semelhanças maiores. Mas é verdade que é quase como se estabelecesse uma corrente quando estão muitos artistas presentes. Estabelece uma corrente que não se vê e que depois tem frutos, muitas vezes maravilhosos, outros do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo. E que nos atiçam. Sim. Que nos atiçam, que nos levam a fazer. Dizia que nos levam, que nos obrigam, ou por vaidade, ou por querer dizer eu também sou capaz, ou sou capaz de fazer melhor do que tu, sei lá. Tudo é estímulo. Claro. Exatamente. São estímulos. Eu fui por caminhos muito diferentes, há bocado quando a Cristina estava a falar, e quando tu falaste agora, eu fui por outro caminho, por causa da música. Eu considero-me bastante ignorante em matéria musical. E uma vez aprendi no Morão, aprendi umas notas no piano, aprendi o Fiorelise do Beethoven, mas depois o namorado dela veio de férias e nunca me Lá se foi o Beethoven. nunca mais me ensinou. Isso não se faz, nunca se vê. Nunca se vem a meio do Beethoven. Só aprendi com aquelas notas. Justamente mal combinado. Tudo mal agendado. Coisa de teenager. Básicas gerais no técnico, numa cadeira do primeiro ano. Depois fui lá para a beira. Estava aqui descansado, de repente veio. Destra como coisa, fiquei no filho ali sozinho. Pum. Mas Um dia destes ainda nos vais aqui numa destas nossas tertúlias organizadas. Ainda vais fazer ali pôr ali com o palco. Mas olha, mas o que tu dizias, eu já fui também por outro caminho, porque no fundo eu pensaria, e exprimia mais à escrita, e a nossa primeira ideia nós escrevemos para nós, provavelmente. Isto é, como se fosse um aide-mémoire, quer dizer, víamos a realidade e depois para nos entendermos a tomar um apontamento, como se a escrita inicial fosse, digamos, esse apontamento. Depois podemos desenvolver ou não, mas para a gente se entender. E eu lembrei-me que tenho muita dificuldade em interpretar, e refiro mais uma vez à escrita, pessoas, agora, neste tempo, e nós não podemos negar nunca o tempo em que vivemos, é o tempo da internet e dos computadores, mas muito bem.
pessoas que escrevem às 9h15 do poema e às 9h30 já está na internet. Tenho dificuldade em perceber para quem é que é este poema, primeiro, é para quem? Nesta linha de perguntas. É para o próprio? Mas eu nem tive tempo de pensar, é quase a escrita automática dos anos 30, francesa, por exemplo. E depois já não volto ao poema. Eu ainda há dias aconselhei um amigo comum, que estimo, exceto neste poema, não estamos, mas eu tenho o hábito de falar com ele, e disse, ao menos quando publicares um livro, volta ao assunto. Na véspera faz uma... Porque não é possível, e não é preciso fazer como faria o Miguel Torre, outra gente assim que, evidentemente, publicava o poema 5 anos depois de ter escrito, até pelas dificuldades de edição. Com certeza que nós estamos hoje numa altura em que é fácil, pois que sim, não nego nada, simplesmente há umas facilidades a mais, porque estão convencidos às vezes que escrevem poemas e são apenas listas de palavras. Chega a não ter significado nenhum. Pois alguns de nós que temos hábito e prática de ler, não só de escrever, mas de ler, não percebemos o que está lá escrito, como é que um cidadão há de perceber? Eu penso que quem escreveu também não percebe. É preciso uma coisa, já está. Isto anda a desvalorizar um pouco a poesia, e eu aproveito para dizer, porque se há determinados anos era muito difícil editar, e isso era mau, as pessoas têm direito de expressar as suas ideias. Hoje não há tão ingrato que não faça. Há pessoas que escrevem muito mal e que põem um livro em maio e em agosto já têm outro. Chamam aquilo livro. Mas sempre. E têm todo o direito a isso. Mas podíamos ter sempre cuidado e dizer, pensa lá mais 8 dias depois. Só mais 8 dias, um bocadinho. Porque há sempre uma vírgula, não é? Para muitos de nós, a escrita é castigada. Isto é, volta-se a ela. Não sei se somos propriamente ruminantes, no sentido de voltar muitas vezes enfim, há um trabalho posterior à primeira ideia de tal inspeção. E hoje em dia não está na moda, eu chamo a atenção por isto, porque realmente, sem criticar propriamente, há coisas que não podem confundir-se com isto. A poesia é uma arte, e uma arte exige elaboração e exige algum tempo, sedimentação das coisas, das ideias que se praticam. Tanto faz, não interessa se pintou, se esculpiu, se escreveu o verso. Para dar aos outros, devemos tentar dar um bocadinho do nosso melhor. Parece.